Casagrande quis lacrar e falou uma merda gigantesca sobre SAF, clube associativo, clube empresa, e querendo passar a ideia de que esse sim vai ser o grande confronto entre Brasil e europeus, porque o Flamengo não é SAF, nem o Bayern, só que ele esqueceu que o Bayern é SAF sim, só que ele não é uma SAF que os acionistas controlam tudo. É uma SAF onde o clube tem a maioria das ações. Então a SAF é minoritária. Mas como se isso fizesse alguma diferença, o time ser SAF ou não fosse um impeditivo para aquilo ser um grande jogo, ou ser um jogo válido, ou um confronto válido. É um puro recalque, um puro ódio gratuito à SAF, coisa que vindo de Casagrande e o Grupo UOL a gente está acostumado já. Tudo para desmerecer e tirar o foco do jogo entre Botafogo e PSG, dois times que são clubes empresas que têm donos, né? Nasser Al-Khelaifi no PSG, John Textor no Botafogo, né, que foi o grande jogo do Mundial até então, vencido pelo Botafogo, tudo para tirar o foco do Botafogo sempre. E o Manchester United tá de olho no John, já tá ali ligado na cláusula de 8 milhões de dólares, depois das atuações no Mundial de Clubes, se destacando não só o John, vários jogadores contra Atlético de Madrid, PSG, possivelmente contra outro europeu nas quartas. É normal que times europeus vão querer cair matando em cima do jogador do Botafogo. Fora do Mundial, Bastos, que ainda não recuperou a lesão no joelho, e eu acho muito pouco provável que a gente possa contar 100% com Bastos nesse ano. Começou com lesão, voltou, machucou de novo, voltou, machucou de novo, e nunca que volta de vez. Acho que o Bastos, para esse ano pelo menos, melhor acho que não contar com ele não. Né? Contar com o David Ricardo, com o Jair, com agora o Pantaleão. Acho que até a vinda do Pantaleão, né, é muito por conta do Bastos, não voltar tão cedo. Bastos volta para o Brasil, não vai disputar a Copa do Mundo de Clubes por causa daquela velha lesão no joelho. E ainda no grupo UOL, o Mauro César disse que o Flamengo não sabe jogar como o Botafogo jogou contra o PSG, retrancado, fechadinho, não sabe, não é assim que o Flamengo joga, né? Não é o DNA do Flamengo. Por mim, ótimo. Quero mais é que o Flamengo se abra mesmo, vá pra cima de Bayern e de quem sabe PSG, com tudo, peito aberto. Aí aquele meme do muro, aquele meme da churrasqueira na área do PSG, vai virar realidade, só aqui pro Flamengo. Isso e muito mais já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, tá? É vídeo toda hora, sem ter horário certo, então por isso ative o sininho, porque só assim você recebe o aviso, sabe qual hora vai ter aqui o vídeo novo. Porque não tem horário, não tem, é vídeo 3 horas, vídeo 10 horas, não. Não tem hora, não tem hora. Então ative o sininho e bora pro vídeo. Para saber, ô Mauro, a sua questão sobre a escalação, que você falou, uma possível escalação, ou o que você imagina que pode acontecer, enfim. Observação, vamos cair na real, gente. O time brasileiro não está lá para ser campeão, não. O time brasileiro está lá para fazer o melhor possível. E se o melhor possível for enfrentar o Bayern de Munique, o PSG, que faça o melhor possível. Essa narrativa de que tem que ser campeão, ela não é real. Tanto não é real que a gente está falando da dificuldade que o Flamengo vai ter enfrentando o Bayern e talvez o PSG, e seria o mesmo se fosse outro clube brasileiro ou sul-americano, ou de outro continente. Essa narrativa é surreal. É fruto de um pachequismo que surgiu por conta de um ótimo começo de competição das equipes brasileiras, quando agora vai começar a hora da onça beber água, que é o mata-mata. Então não tem essa, não. O Flamengo tem a obrigação de fazer o seu melhor. O seu melhor. E mesmo que estivesse enfrentando um brasileiro, não teria obrigação de vencer. O Flamengo teria obrigação de vencer o Palmeiras, o Botafogo ou o Fluminense. O Fluminense eu gosto do Flamengo já em campeonatos recentes. O Palmeiras e o Botafogo são dois grandes adversários. Então, qual obrigado? Não vejo nenhuma obrigação. Acho que o Flamengo joga de franco atirador até. Muito à vontade. E essa questão do DNA, só quem é Flamengo que entende. Né? Quem não é Flamengo não entende. E outra coisa, o Flamengo não sabe jogar como jogou o Botafogo diante do PSG e até contra o Atlético. Bem, o Casagrande jogou no Flamengo, acho que ele entende isso tão bem quanto eu, que sou rubro-negro. O Flamengo não tem essa capacidade. A não ser que o adversário o obrigue a jogar assim. O que pode acontecer. O que é provável que aconteça. Que é o Bayern encurralar o Flamengo. O Bayern tirar a bola do Flamengo e falar, cara, a bola é minha, eu vou jogar dentro da sua área. Aí o Flamengo vai ter que se defender. E é um time que toma poucos gols, é um time que se defende bem. Mas a proposta defensiva, aquela que o Botafogo utilizou, como plano de jogo inicial, não vai rolar.
Acho que não vai rolar. Acho que pode acontecer em circunstâncias de jogo. E acho até que o Felipe está certo nisso. Se ele tentar fazer dessa maneira, está arriscado de sair tudo errado e ele vai ser achincalhado, enfim. E acho que tem que tirar essa responsabilidade. Não vai colar essa ideia de ter uma responsabilidade. Não vai colar. Não tem essa responsabilidade. Onde já se viu? Então, de repente, agora o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Bahia para ser campeão? Não tem. Palmeiras também não teria, Botafogo não teria, Fluminense não teria, River Plate, Boca já foi eliminado. E se acontecerem confrontos brasileiros, não tem obrigação nenhuma. Eles têm obrigação. Eles são o futebol do primeiro mundo, são aquela elite lá que o Felipe Luiz falou, né? Dos times mais caros do mundo. Sobre o time, eu entendo que o Arrascaeta não vai jogar. É só um palpite, não é uma informação. Claro, o Felipe vai começar a pensar na equipe hoje, que ele vai treinar às 7 da noite. Só um detalhe. É um confronto de clubes, né? Não é SAF. O Bayern de Munique tem presidente, é um time, é um clube que vive das finanças deles, da história deles, os patrocinadores que patrocinam o clube, o estádio. A história do Bayern, o Flamengo é um dos times mais saudáveis financeiramente da América do Sul. Então não é aquela coisa de, esse time é forte porque virou SAF. Não. O Bayern de Munique é forte porque é forte. Sim. E o Flamengo é forte porque é forte. Sim. Não teve, ninguém comprou. O Bayern ainda tem, né, Danilo? Você que entende desse tema, ele tem o capital aberto, né? Ele também tem ações na Bolsa, né? Que é um caso meio raro de organização. É uma SAF minoritária, né? Uma SAF em que os acionistas não têm o controle. É mais ou menos um modelo que o Fortaleza tenta se inspirar para fazer aqui no Brasil. Eles querem fazer esse modelo, mas é muito difícil, porque é difícil você imaginar alguém que coloque muito dinheiro e não queira ter o controle do seu dinheiro, né? O Bayern, ele consegue isso de um modelo diferente, que eu acho, particularmente, que no Brasil a gente nunca vai ver. Mas só o tempo dirá, Tirone. Tem isso, né? Aqui no Brasil, aqui é mais fácil, ó. O São Paulo quer fazer isso aí, mas eu quero mandar. Quando a gente fala de peso de camisa, entra muito nisso que o Danilo está falando. O Bayern de Munique, ele vive da história e do peso da camisa dele. É uma SAF menor, né? Porque consegue, com o peso da camisa, com a história do título, com a organização tradicional que o Bayern de Munique sempre teve, investidores acreditarem que possam colocar dinheiro lá que não vai ser usado de outra maneira, entendeu? Então o Bayern tem esse peso, né, dentro do mercado financeiro para o futebol. Botafogo e Palmeiras podem estar na semifinal. Está se tornando um clássico, né, do Brasil. Vão se enfrentar no Mundial. O Botafogo e Palmeiras mais importantes da história dos clubes, né? Esse confronto. Verdade, claro. No Mundial, né? Claro. No mata-mata de Mundial. Claro. Se enfrentaram no mata-mata da Libertadores no ano passado, o Botafogo eliminou o Palmeiras. Recentemente tem um freguês, né? Palmeiras é freguês do Botafogo. Eu vou te falar. Mas em 2023... Mas aí tem muito tempo. Mas aí tem muito tempo. Eu continuo achando que... E lembra que ano passado eu falei? Quando saiu o sorteio, eu falei, olha... Se eu fosse o Botafoguense... Qual sorteio? O sorteio das oitavas da Libertadores. Importante. Aí ele gosta. Eu falei, olha, o Botafogo vai passar, hein? E continuo dizendo, hein? Acho que eles confrontam as oitavas, eu sou mais Botafogo. E outra coisa, por futebol jogado é o Botafogo também. Agora, será que o Botafogo muda a forma de jogar? Boa pergunta. A questão toda é essa. O que a gente está elogiando agora na Copa do Mundo de Clubes? O que estamos elogiando? Questão defensiva do Botafogo. Segurou a PSG, fez 1-0 e ainda segurou o Atlético de Madrid. Acho que é o estilo quase até o final do jogo. É um estilo de jogo que pode levar um time mais longe, não, na parada? Cantarelli, pode levar. Mas e contra o Palmeiras, que faz exatamente a mesma coisa? E aí, como é que vai ser? Quem vai ficar com a bola? Quem vai propor o jogo? Alguém vai ter que propor o jogo. Isso não é nenhuma novidade, já vimos isso. Já. E aí acontece o quê? Nesse caso do Mundial, vai ter prorrogação. Prorrogação, pênalti. Aí... Mas, assim, pelo que eu conheço o jogo é de tarde. Sim. O jogo é de tarde. Pelo que eu conheço Abriram os portões. Abriram os portões. Pelo que eu conheço do Renato Paiva e pelo que eu conheço do Abel, acredito que o Renato Paiva vai assumir o protagonismo do jogo. Eu acho que vai. Só para organizar a bagunça, a gente voltou já dos Estados Unidos. Vamos novamente? Quem sabe? Não sei. Talvez lança essa semente aí, Cantarelli. Não sei. Time... Então, eu acho isso. Time brasileiro, vamos combinar. Time brasileiro na semifinal, de preferência carioca, aí já vai aquela pressão, vamos voltar. E são 2 semifinais em Nova York e a grande final também. Então, assim, até pra logística ficar mais suave, né? Podemos voltar, mas dependemos de você. Como? Você tem que mandar o Live Pix pra gente. Tem que bombar as lives. É isso aí, like. Compartilhando a live no Twitter, compartilhando a live no Instagram. Exatamente, like na live, voador aí no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. E mandou o celular no Live Pix, você manda mensagem pra gente. Eu duvido que você manda um Live Pix pra gente pra falar com a gente com a tua voz, beleza? Maneiro o Live Pix sem as vozes. Mas o legal é mandar com a tua voz. Posso fazer uma pergunta?
Tá A rolando lá segunda, de pô. Pix? Diria Petkovic, me faça a segunda, por favor. Fazer duas perguntas, então. A gente boicotou o Flamengo, porque a gente não fez live depois de Flamengo e Chelsea, ou a gente estava voltando dos Estados Unidos? A gente pode mandar real? Tava em Não sei se pode trânsito. mandar real. Cara, olha só. Vou falar o seguinte, vou mandar real. Vou mandar real neste Manda. canal, ok? Vai. Seguinte, a ICE achou a gente. Aí, amigo. Falou, Irmão, Tentaram nos calar e conseguiram. somos latinos, né? E aí, meu parceiro? Foi ou não foi, Roberto? aí vai ver. Bastidores. Aí, Durante alguma charla ao vivo ou durante alguma entrevista? Durante a entrevista de Guga Chakra. O que aconteceu, Bruno? A gente ficou desesperado, mas Guga Chakra nos acalmou. Tudo certo. ele falou assim, galera, relaxa, que isso aqui é normal. Procedimento normal. Rotina, mas aí a gente ficou cabreiro, falou assim, vamos levantar acampamento no Vamos dia antecipar seguinte. Aí voltamos no jogo do Até Flamengo e porque- Chelsea. E até a live que teve despedida. Não, e até porque o Charles estava chamando alguma atenção, né? Sim. Ambrelones vermelhos. Não, você passa. Mano, você não tem noção. Passava no bairro do No Chelsea. Madison Square Garden, Todo casa mundo do New via. York Knicks, você passava, olhava pra cima assim, ó. Ombrelões vermelhos da Superbad. Não era nenhum sushi bar, nem restaurante de churrasco coreano. Né? E era num local que tem problemas com a Airbnb, né? Exatamente, que é o bairro Chelsea. Um abraço pro bairro Chelsea. Aliás, Deu muita Chelsea sorte. é bairro, diria Deu a torcida do Flamengo. Deu muita sorte. O bairro do Chelsea deu muita sorte pro Mengão. É verdade. Deixa eu Ou ver. não, né? Ou não, por quê? Pelos confrontos pela Cara, a vitória, né, irmão? ô Canarelli, você tá Vamos numa... começar por aí, vamos começar Você por aí. tá numa Copa do Mundo de Clubes. Você tá numa Copa do Mundo de Clubes. A oportunidade de ganhar essa competição enfrentando as equipes europeias é o melhor que tem. Então, assim, pra mim não, pra mim foi uma dádiva. Foi Beto Júnior, você está pique Mauro César Pereira? Olha pra aquela câmera ali, vai. Pode vir todo mundo. Pode eu vir não todo temo mundo. ninguém. Eu já falei isso, vocês sabem, né? Eu Pelo já, amor falei, de Deus. eu já falei isso que o Flamengo ia ser campeão do Mundial quando a gente tava indo no avião. Verdade. Sem Não, saber você falou o quê? que o Flamengo vai ser campeão mundial. O Flamengo vai ser Vai ser campeão mundial. mundial. Sem saber de confronto, só sabia o fase de grupos. E vendo em loco o que o Flamengo fez contra o Chelsea, eu acho que eu preferia se fosse umas oitavas contra o Benfica. Foi uma Preferia. catarse, né? Foi uma catarse. Foi uma catarse. Estávamos lá. E o que o Felipe fez, né, que foi escolher uma defesa mais rápida e deu muito certo, parece que ele vai repetir isso agora. Aquele time do Chelsea deve ser o time que ele vai usar nos jogos que ele se deparar com esses europeus aí, que tem intensidade, que ele precisa de uma defesa que suba e volte com velocidade. Um dos problemas do Chelsea contra o Flamengo foi o meio de campo. Ontem o André entrou, deu assistência, jogou bem. Pode ser uma nova O peça. Chelsea, né? O André Santos. Pode Isso. ser uma nova peça. E você vê, olhando pro lado do Flamengo, né? Como já deu certo, né? Você olha pro jogo de ontem do Flamengo contra o LAFC, olha a diferença que faz o meio de campo. Já faz diferença com o Jorginho. É outra coisa. Cara, e aí junta o Jorginho o Gerson. Então, assim, esse time, vamos chamar a cavalaria principal do Flamengo, o time que pegou o Chelsea, eu acho que, de repente, só com o Bruno Henrique no lugar do jogou o Plata de centroavante. Jogou pra lá. Foi, né? De repente, a gente continua o mesmo time, né? Bruno Henrique é uma boa opção pro segundo tempo. Eu acho esse time aí... E aí, assim, só pra dar meu pitaco em relação a isso de pegar... Você também tá nessa? Venha quem vier, o Mengão vai amassar o canal. Irmão, Se jogar o Mundial querendo pegar os piores... Se fosse pra jogar enfrentando times que não sejam os melhores, aí você vai ou pra segunda divisão, vai disputar a Copa Sul-Americana. Meu irmão, você tá na Libertadores, tá em Copa do Mundo de Clubes, você vai pra enfrentar esse time mesmo. Exatamente. Igual, por exemplo, você vai passar pra... Mas porque é muito, assim, um jogo desse, eu vou te falar, por exemplo, a vitória do Botafogo contra o PSG é histórica. Histórica. Porque o Botafogo venceu o PSG. Aí você tem que fazer O mais Flamengo história. acho que vai ter... Pra chegar à final, não é na final. Ele tem que ter 3 vitórias históricas. Pode fazer Porque a do Chelsea é uma vitória histórica ou... Vitória histórica. Eu acho que é pela acho que é mais, não é pelo adversário, pela forma que se ganhou do adversário. Sim. Há quanto tempo que eu não vi um time brasileiro ganhar no europeu? Você é alvinegro, eu vou te perguntar. Nem o Corinthians Você trocaria um não confronto, não teve Botafogo e PSG, pelo Botafogo ser eliminado ao invés das oitavas nas quartas de final? Tipo assim, chegou uma fase adiante, mas em compensação você não ganhou do PSG, não ganhou do campeão europeu. Eu, se fosse alvinegro, não trocaria. Sim. Eu iria preferir, daqui a 5 anos, 10 anos, olha, eu fui eliminado nas oitavas de final pro Palmeiras, seja, do que chegar e falar assim, porra, aquele dia não existiu. O Botafogo e o PSG é um confronto pra história. Pra história. Então, independentemente do que vai acontecer daqui pra frente, já tá na história. Porque queira ou não, o campeão europeu é o PSG. Exatamente. E um brasileiro vencer o campeão europeu Exatamente. só aconteceu há 13 anos atrás. Eu vou colocar isso na discussão para o Flamengo, porque o adversário do Botafogo, ele não é acessível, mas é o adversário corriqueiro. O Sim. Palmeiras.
O Botafogo já perdeu, já ganhou, já É empatou que com o agora já começaram a dizer que esse Bayern é o melhor time da competição. Agora falaram isso, né? Não, mas isso aí... Ontem nos programas esportivos, esse Bayern, ninguém fala desse Bayern, mas esse Bayern é o grande Mas time. aí só pra arrematar, aí o Flamengo, eu não trocaria, eu já vi algumas pessoas falando, pra que ganhou do Chelsea? Assim, eu não trocaria o que eu vivi naquele dia e o que as pessoas viveram no Rio de Janeiro, no Brasil Ganhar de inteiro. virada do Chelsea. Assim, você ganhar de virada do Chelsea, impondo seu estilo de jogo, fazendo o Chelsea passar mal em alguns momentos do jogo, porque eu não trocaria isso por adversário mais fraco nenhum. É lógico que se eu pudesse escolher Bayern ou Benfica, eu vou escolher o Benfica. Eu prefiro pegar o Benfica. Mas assim, O Benfica foi lá e ganhou do Bayern. pelo fato do Bayern de Munique ser um grande time, assim, o Flamengo tem que ir lá e tentar duelar da forma como ele cabe, sabe? E eu não acho o time do Bayern de Munique esse bicho-papão comparado com o Flamengo. Eu acho um time melhor do que o Flamengo. Se eu botasse pra jogar 10, eu colocaria 6, 7 vitórias pro Bayern de Munique. Sim. Eu não colocaria uma diferença absurda. 9-1. O Bayern de Munique é um dos top 3 da competição. Top acho que é. Eu acho que eu botaria. Bayern, Real Madrid, PSG. Eu botaria Tem o City. acho que é top 4. É que o City tá mal, né? Mas é o City. Né? PSG, por conta de ser campeão de tudo esse ano. E segundo, Real Madrid por conta do nome e os jogadores que tem. Terceiro, Manchester City. E quarto, Bayern de Munique. Mas nem a fase do City derruba ele? Derruba quem? Assim, O dá City. uma, o Juventus tá no Mundial. O Juventus é o melhor. No Mundial tá fazendo muito bem. É. Junto com o Manchester City que também foi goleada lá, os dois estão Sim. salvo agora pra ver quem vai ser o líder. Mas eu coloco diante do que o City tem, diante do técnico que tem. A fase do Juventus não é boa. Se classificou na última rodada do italiano pra Champions League. Então Sim, não é um sim. time assim montado para ser campeão mundial, diferentemente do Manchester City, que eu acho que por ter um ano ruim, vai ver a Copa do Mundo de Clubes como um bom método para ser campeão de algo. Você acha que o maior desafio de qualquer clube fora da Europa ainda é ganhar o City? Pela questão do Guardiola? Por exemplo, o Flamengo e o Botafogo fizeram já alguns feitos. Mas o feito vai ser de fato se um deles ganhar do City, aí vai ser o maior feito desse Talvez o mundial. feito do técnico, né? Exatamente. Eu acho que É, o maior feito do técnico. Acho difícil passar o feito do Botafogo de ganhar o atual campeão de tudo. Então vencer o City não supera isso. Eu acho que não supera, ainda mais pelo ano do Também acho que não. Só Nem numa final, sendo campeão mundial contra eu o acho City. que ganhar do Guardiola dá um peso diferente. Por exemplo, a mídia vai parar. As pessoas vão parar pra ver a tática que fez o Guardiola perder um campeonato mundial. Então, isso eu acho que vai ter uma perspectiva diferente. Pelo Botafogo ser na primeira rodada do campeonato mundial e tal, eu acho que a repercussão não vai ser tamanha quanto numa final contra o Manchester City. Isso aí eu tô contigo. Só que vendo o que o PSG fez no ano e o que o Manchester City fez no ano, a vitória do Botafogo em cima do PSG É maior. é absurda. Não tem nem como comparar se ganhar o Manchester City. Agora, indo pra uma final contra o Guardiola, E aí, porção vai ser... e aí, por exemplo, se um Botafogo da vida, que já enfrentou, vou falar do Botafogo, porque o Botafogo já venceu o campeão da Europa, né? Sim, sim. Se o Botafogo chegar numas quartas de final, nas semifinais, e derrotar um Real Madrid da vida, Sim. aí é uma outra parada, porque você não tá falando nem do técnico, nem do momento atual. Você tá falando do maior time do mundo. Exatamente. E aí você derrotar o maior time, assim, Acabou! Acabou! Botafogo classificado, Atlético de Madrid eliminado. Acabou. É o primeiro europeu eliminado? Yes, sir. O primeiro de vários? Porque vão ter vários Tem eliminados. vários, vão ter Mais vários. tarde. Vamos! Assim, triste. Deixa o Chelsea não se ligar com esperança aí pra tu ver. Eu tô fechado com uma esperança. Olha a esperança ganhando o Chelsea, mano. É, triste. Vai, Não, se acabou a invencibilidade do Brasil, né? Mas se rolar um empate. Empate Esperança. do quê? O Esperança. Chelsea tá em segundo agora. Se rolar empate, passa o Por quê? Chelsea. Mesmo ponto, não? Mas aí tem os GoPro, Isso, mas o cartão o amarelo, Esperança perdeu de, cartão vermelho, cartão perdeu de amarelo. menos do Flamengo do que o... Tudo bem, mas o Não, perdeu de mesma igual, coisa, perdeu de 2-0, dois. perdeu de dois. Perdeu de igual e o Chelsea fez. GoPro, já foi. Chelsea é o UEFA, né? O Esperança não, então ele passa. Não, mas a galera fala muito do confronto direto, são vários critérios de empate. É confronto direto, depois é saldo de gol, depois é gols pro, depois é cartões vermelhos e depois é amarelo, se eu não tô enganado. Caraca, Essa é muito doido esses... É muita coisa. Tem E que depois botar- tem sorteio. Se tiver tudo isso igual, Caralho, sorteia. tem que botar o ChatGPT pra ver, né? Fazer quem que passa, quem que não passa, né? Mas, pô, triste, vai. Botafogo não merecer perder, não merecer ganhar também, mas não merecer perder. Não, sei lá, eu não sei se não merecer perder não, viu? É? Eu acho que assim, primeiro tempo bom pra caramba do Botafogo. Não deixou o Atlético de Madrid fez nada. Segundo tempo, a maior parte do segundo tempo também não. O Atlético de Madrid Mas no fraquíssimo. final, baixar a no guarda, final, acho né? que baixou a guarda demais o Botafogo. Eu E acho aí é o que Renato Paiva, né? No final também um pouco daquela de dever cumprido, vai. Porque, tipo, foda-se, independente do que acontecer que estamos classificados, fizemos o impossível. Porque o Botafogo, ele fez por onde pra ganhar esse empate aí total. Primeiro tempo, o Botafogo teve contra-ataque pra caramba e poderia ter feito gol e não conseguiu fazer. O Black fez grandes defesas também, o John não fez muito. Só que aí, porra, começou a dar demais o jogo pro Atlético de Madrid. Pô, óbvio que o Atlético de Madrid ia, né, tentar se focar e tal.
Mas se segurou. Pra quem acha Se que segurou. o jogo é feito só do segundo tempo, rapaziada, o primeiro tempo o Botafogo jogou muito mais do que o Atlético de Madrid. E fora, assim, até os últimos 5 minutos mais dos acréscimos, City um trabalho do John na partida. Não, pois é, foi só esse final aí. Mas o Botafogo, né, poderia ter feito um pouco melhor. Só uma coisa que eu queria falar isso aí, Odal, porque assim, eu não sei vocês, mas frustrante, né? Um Atlético de Madrid fraquíssimo. Fraquíssimo, Atlético de É Madrid. decepcionante. Pra Sim. mim, assim, beleza, a gente sabe que os jogadores têm qualidade, o Julián Álvares mostrou que joga muito bem, mas assim, cara, um futebolzinho muito burocrático pra quem tinha que fazer 3 gols. Como é que tinha que ganhar o jogo? Eu creio. Então assim, os caras sentiram pro Botafogo, né, que já provocaram, brincaram no início do jogo, mas assim, não conseguiram fazer nada. O Sorlote falou, Tava não procurando nada. pênalti o tempo Os caras inteiro. estão se jogando. Então, assim, Esse Sorlote é bagre, né? Desculpa, gente. Sorlote. Essa não- é a definição de bagre. Depois da entrevista, cara, o cara falou que eu ia assim, mal tranquilo. Não, vamos buscar os 3 gols e não sei o que, tá no teu cu. Porque Muito assim, a ruim. gente sabe também, muitas vezes o Atlético de Madrid já teve que atacar pra ganhar o jogo e eles conseguiram fazer muito abafa. Quanto o Manchester City nas oitavas, eu acho, de uma Champions League, ele foi muito bem, pressionou, ficou até 0x0, mas pressionou pra caramba, foi atrás do resultado. Hoje, conseguiu uma bolinha ou outra ali, o John não teve que fazer nenhum milagre. nada. O Botafogo só sofreu depois que tomou o gol, porque aí sentiu um pouco o gol. Sentiu. Mas Aí ainda já assim, tinha acabado o jogo, né? muito decepcionante, muito frustrado. Esperava muito mais do Atlético de Madrid. E não é que, sai esperando que jogasse pra caralho. Não, mas esperava mais volume, esperava dar mais trabalho. óbvio. E o Botafogo, diferente contra o PSG, que tava super concentrado, super ligado, fechando todos os movimentos. Cara, com esse jogo contra o Atlético de Madrid, cara, teve momentos que o Botafogo conseguiu contra-atacar, podia ter feito gols em contra-ataque, o meio de campo todo muito aberto, Atlético de Madrid meio em choque, assim. Enfim, decepcionante esse Atlético de Madrid aí. Tem nada disso tudo não, tá? Não. Tem nada. Eu acho que o 1x0 até foi justo, sinceramente, pelo... Foi justo. né? Foi justo. Porque no final foi E a o eliminação do jogo, Atlético de Madrid foi justo também, né? E assim, outra coisa, muito pobre, só jogar bolinha na área, dá? Muito. Eu acho que poderia ter sido 1x1 tranquilamente esse jogo aí. 0 a Não, 0. podia, eu também acho que podia, mas o Botafogo realmente foi mal no De final. qualquer jeito, o que tem que salientar é a atuação histórica do Botafogo. Se a gente voltar pra novembro, dezembro ali, que a gente tava fazendo sorteio aqui, quem ia cravar que a gente estaria frustrado do Botafogo não passar em primeiro? O Botafogo era um dos poucos clubes que tava eliminado já. Não, Sacou? e a Por causa do grupo. A sensação é essa, é tipo, cara, como o Botafogo não passou em primeiro? Essa é a sensação. Essa é a sensação, Não é a é. sensação de, o Atlético de Madrid Esse é o poderia ter resumo, passado. não, esse é o resumo. Porque assim, o Botafogo que trouxe esse contraste pra gente. Mas agora, né, vendo aí pelas tabelas, a gente vai analisar isso no Vaza. O Vaza vai mais tarde, galera. Vai Isso. tipo 7, 8 horas, 7, o 8 Vaza horas. vai entre 7h45. Vai, tipo, acabar o Vaza, a gente vai começar o react do Palmeiras. Isso. Se o Palmeiras passa em primeiro, o que é o esperado, sinceramente, vai dar Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Jogaço. Então a gente tem um brasileiro nas quartas já garantido. Sim. Se isso acontecer. Se não acontecer isso, tá? Se o Palmeiras não ganhar, na verdade, se o Palmeiras perder. Mas peraí, se o Palmeiras perder e o Porto ganhar de muito, o Porto que passa? Então, eu acho bom o Palmeiras ganhar, tá? Porque o empate garante o Palmeiras em primeiro. E aí vai pegar o Botafogo igual. Né? Então, o Palmeiras só não pega o Botafogo para PSG se perder do Atlético de Madrid e o Porto empatar ou perder, é isso? Agora eu já me perdi em tudo do que você falou aí. É isso. Bom. Deve dar Palmeiras e Botafogo. Muito provável dar Palmeiras e Botafogo no próximo. Vamos ver, no final do dia a gente vai ter certeza. Porque senão o Botafogo pegaria quem se passasse em primeiro? Pegaria o Inter Miami, é isso? Isso. Porra, era muito melhor o Botafogo, hein? Botafogo passasse em segundo. E ia pro lado da chave. Tem a questão que o lado da chave. O lado da chave esquerda, acho que é o esquerdo. Eu não sei esquerda direito. Mas acho que é o lado esquerdo. É mais difícil, que é o lado que vai agora o Botafogo, o PSG vai pro lado direito, que é o lado que já tá o Mengão. Que é o lado considerado mais fácil, apesar de ter Real Madrid. Mas os outros times são mais acessíveis. O Real Madrid pegaria só numa eventual semifinal. Não, mas pegaria na semifinal aí se o Flamengo. Eu pensava um jogo a jogo, né, gente? Cara, e o Bastos, né, que continua com essa lesão aí essa lesão no joelho, né, que não cura nunca. Desde aquele jogo que ele... Foi o jogo contra o Palmeiras, né, que ele teve a lesão. Entrou o Adrielson, aí Adrielson fez o gol, aí jogou a final da Libertadores. E desde então o Bastos nunca mais voltou. Voltou contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita, machucou de novo. Aí voltou na pré-temporada do Paiva, né? Jogou contra o Novo Horizontino, machucou de novo. E agora tá aí no Mundial com a delegação, se recuperando, ver se jogava no Mundial. Machucou de novo, sentiu de novo e voltou pro Brasil para se tratar aqui no clube, né? Bastos, infelizmente, essa lesão no joelho tá mais séria do que a gente imaginava. Bastos, jogador já de idade avançada, né? Não é mais um garotinho.
fico preocupado com o risco disso aí ser uma lesão que, infelizmente, pode acabar encurtando, não sei, né? A carreira do jogador. Que se for algo que vai se perdurando e não vai embora nunca, alguns jogadores até decidem encerrar a carreira mais cedo por conta disso. Tomara que não seja o caso do Bastos. Tomara. Né, o joelho esquerdo, o Botafogo informou essa quarta-feira que o Bastos voltou pro Brasil para tratar essa lesão aí. Né? Ele tá aí. Ele foi escalado pelo Leiria no Carioca, como eu falei, com o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, e desde então havia aí a chance de uma cirurgia, não foi feita por opção aí numa recuperação mais conservadora. Às vezes a cirurgia faria até mais efeito, mais eficaz do que esse método conservador, né? Infelizmente, vamos nós aí mais alguns meses sem o Bastos. Ainda bem que o Botafogo se reforçou aí, trouxe bons zagueiros, como é o caso do Jair, do David Ricardo. Barbosa tá aí jogando muito bem. O Pantaleão, um cara de muita assim, qualidade, que todo mundo que viu ele jogar fala que é um jogador de muita qualidade, muita técnica, né? Um zagueiro de força, pode ser um bom substituto também pro Bastos. Mas é triste, né? Bastos é um ídolo do Botafogo, ídolo demais. O ano de 24 que ele fez é algo assombroso. Eu não me lembro de um zagueiro jogar tanta bola quanto o Bastos jogou em 24. Tá? Ele que fez o Barbosa se tornar o zagueiro que ele se tornou. O auge da carreira do Barbosa foi com o Bastos do lado dele. Então, eu fico muito triste com essa não volta do Bastos, que vai se esticando. Nem sei se isso vai rolar, vai acabar acontecendo. Tomara que volte, né? Fico triste pelo Bastos. E aí, um site britânico, né, informa que o Manchester United tá de olho no John, cada vez mais interessado no goleiro, né, que tem uma cláusula de saída de 8 milhões de dólares, né, na janela de meio de ano desse ano, 2025, para a Europa. 44,5 milhões, né, 44,5 milhões de reais. O jornal Football Insider, por meio do jornalista Peter O'Rourke, né, mostra que o goleiro John, que tem contrato até 28, né, até dezembro de 2028, tá na mira do Manchester United, clube inglês, que eu, se fosse o John, passava longe, porque o cemitério de jogador, cara, qualquer jogador vai pro Manchester United e se enterra, cara, aí acaba. Anthony jogou nada lá, Cristiano Ronaldo voltou pra lá depois da Juventus, jogou nada, Alex Telles nada, né, vários jogadores, Rashford, qualquer jogador passou pelo Manchester United e se enterra. De Maria, sai do Manchester United e decola de jogar bola. Então passe longe do Manchester United, John. Passe longe, lá é furada. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.